Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, o Senhor me ministrava uma palavra em meu coração para estar lendo. Encontra-se aqui em 2 Reis, capítulo 5, que diz assim: Naamã é curado de sua lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera um grande livramento aos sírios, e ele era um varão valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta mulher assim à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim me falou a menina que é da terra de Israel. Então o rei da Síria disse: Vai e ande, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 siclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel. E logo chegando a ti esta carta, saiba que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure de sua lepra. E sucedeu que, vendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que ele busca ocasião contra mim. Amém, amados? Senhor, eu lhe peço que nessa noite o Senhor venha falar com a sua igreja. Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da sua parte. Meu Deus, que eu não venha pregar fantasia, Senhor, ilustrativa, mas que eu venha pregar a palavra do Senhor, que é a verdade. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos seus filhos em ouvir a sede, Senhor, que eles têm de ouvir o Senhor. Meu Deus, eu te peço que eu seja um canal nas suas mãos nesse momento. Fala, Senhor, porque nós teus servos te ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor é tremenda, é forte, né? Esse texto que o Senhor tocar em meu coração para pregar, falar um pouco sobre Naamã, foi realmente algo extraordinário. Queridos, Naamã, ele era um homem, irmãos, como qualquer outro homem. Porém, ele era um homem honrado, era um homem muito respeitado na sua terra, aonde ele era capitão do exército do rei da Síria. E a palavra do Senhor diz que, porém, este homem era um homem leproso. Deus o usara para dar um grande livramento aos sírios. Porém, assim ele se tornou um homem respeitado. Porém, Naamã era um homem leproso. Eu quero dizer a você uma palavra, meu querido, nessa noite. Muitas coisas você vai aprender um pouco sobre esse texto de Naamã. É uma palavra assim muito forte, muito gloriosa, que o Senhor nessa madrugada vai nos dar uma aula. Porque eu de mim, irmãos, eu não tenho nada para vos oferecer, mas eu tenho certeza que aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar no meu coração, pode ter certeza que eu vou falar. Queridos, a primeira lição está aqui no versículo 1, onde diz assim que Naamã, através de Naamã, Deus dava um livramento aos sírios, porém ele era leproso. Muitas das vezes, irmão, existem situações que Deus ele precisa mover. E Deus ele vai usar aquele a quem a ele lhe apraz. Porém, irmão, Naamã ficou leproso por quê? Alguém saberia responder essa pergunta? A Bíblia fala assim, irmãos, que no tempo da lei, existiam algumas doenças que vinham devido ao pecado do coração de um homem. Naamã, irmão, ele havia ficado leproso devido que, muitas das vezes, para que ele não se ensoberbecesse, assim como o apóstolo Paulo, irmão, teve um espinho na sua carne,
Naamã também teve um espinho na sua carne, porque Deus o usava para operar um grande livramento. Então, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele sempre olhasse para sua lepra e lembrasse que ele era um homem como qualquer outro, que ele não era um super-homem, que ele não era de aço, mas que aquilo que teria sido feito foi um milagre. A Bíblia não narra, a igreja, o que Deus fez através de Naamã aos sírios. A Bíblia não conta o que o Senhor fez, mas a Bíblia fala que Deus deu um grande livramento aos sírios através de Naamã. Mas a palavra do Senhor diz que ele era leproso. Talvez, irmãos, muitas das vezes o Senhor ele vai usar você, ele vai usar a mim. Muitas das vezes o Senhor ele vai fazer algo através da nossa vida. Mas às vezes, irmãos, o Senhor permite certas situações na nossa vida, não simplesmente, igreja, para nos humilhar, mas é para que nós nunca nos esqueçamos que quem faz é Deus e não nós. Que a glória e a honra de tudo que nós fazemos pertence a Ele e não a nós. E como todo castigo, e como toda repreensão, e como todo, irmão, lembrete tem uma validade, a lepra de Naamã, Nagashere Meklev Andaravassergia, também tinha uma validade. Pois Deus estava determinado, irmão, a curar Naamã de sua lepra. No dia em que aquela moça foi levada cativa pelos sírios para servir a mulher de Naamã, os dias da lepra de Naamã estavam contados. Querido, eu não sei qual é a lepra que tem na sua vida. Eu não sei o que é aquilo que tem incomodado você. Que muitas das vezes, irmão, você como Naamã pode ter sido usado por Deus ou é usado por Deus, é um vaso do Senhor, mas tem uma lepra atrapalhando sua vida. Tem uma lepra atrapalhando a sua história. Talvez Naamã às vezes olhava no espelho e pensava, essa lepra vai me matar, vai me consumir. Porque todos nós sabemos que a lepra é uma doença que ela apodrece a carne. A pessoa morre e apodrece viva. E muitas das vezes, talvez Naamã olhava no espelho e pensava, um dia essa doença me mata. Irmão, eu não sei qual é a luta que você tem passado. Eu estou pregando nessa noite, nesta madrugada, para vasos de Deus, que estão em meio a alguma prova, em meio a uma situação. Deus já te usou. Deus usa você, Deus é na sua vida, mas você está numa situação que muitas das vezes você olha e diz assim, uma hora eu morro. Isso daqui vai me matar, eu não vou passar. Porque a lepra, queridos, no tempo deles era uma doença sem cura. Até nos nossos dias a lepra não tem cura, tanto que nos nossos dias chamam-se mais ela de fogo selvagem, mas é a mesma e velha lepra. É uma doença sem cura, irmão. Para uma pessoa ser curada disso é só um milagre de Deus. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Naamã era leproso. Talvez, irmão, você é um homem de Deus, um servo do Senhor. Talvez até na sua igreja você é respeitado. Talvez entre outros irmãos você é uma pessoa de respeito. As pessoas olham para você, falam, você é um vaso de Deus. Mas no meio da sua família você é desprezado, é humilhado, é xingado, é deixado para trás. Todo mundo é convidado para uma festa, menos você e sua família. Todo mundo é chamado para ir num almoço, menos você e sua casa. Todas as pessoas da sua família te menosprezam, te ignoram, simplesmente por você ser um servo de Deus. Talvez você olhe em algo na sua vida e diz, Senhor, eu tenho a lepra de Naamã. Lepra é o símbolo do desprezo. É o símbolo, igreja, da solidão. Porque a pessoa que ela é leprosa, ela não podia ficar andando no meio dos outros. Eu acredito, irmãos, que para Naamã não era fácil também. E a palavra do Senhor diz, irmão, não menciona por quanto tempo Naamã permaneceu com aquela lepra. A Bíblia só diz, e ele era leproso. Aí a palavra de Deus diz, irmãos, algo muito profundo, que ele era leproso. Mas, um belo dia, uma moça disse, quem dera, o meu Senhor está diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Eu quero dizer a você, irmão, que não importa a luta que você esteja, nessa noite Deus está enviando um mensageiro no seu caminho. Deus vai te dar uma luz, vai te dar uma revelação, para que você talvez seja até mesmo por essa mensagem que você vai ouvir, para que você entenda aquilo que Deus está fazendo, para que você saiba o meio que essa situação mude, que essa situação saia da sua vida. Muitas das vezes você está passando por uma situação e você está
Deus, eu não aguento mais. Você está vivendo a lepra de Naamã, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Essa lepra vai sair da sua vida. Jesus vai te direcionar, meu querido. Jesus vai te dar estratégia. Você não vai morrer leproso, não. Essa luta que você está passando não vai te matar, não. A palavra do Senhor diz, irmãos, que muitas das vezes o Senhor usa caminhos que nós não entendemos. É como eu digo, Naamã só tinha aquela lepra para ele lembrar que ele era de carne e osso. Que grandioso era o Senhor. E prosseguindo aqui no texto da palavra de Deus novamente, a palavra de Deus ainda nos menciona, irmãos, que quando aquela moça abriu a sua boca, você nota que ela estava falando, não era com Naamã, era com a mulher de Naamã. E diz a palavra do Senhor, é óbvio, irmão, que a mulher de Naamã falou com ele. E diz a palavra do Senhor que Naamã correu até o seu rei, até o rei da Síria, para pedir para ele que mandasse uma carta ao rei de Israel, para falar sobre o fato. Querido, você vai receber uma notícia durante esta semana ainda, que você vai se alegrar no Senhor e vai ver um fio de esperança numa situação que você está passando. Eu quero dizer a você uma coisa, irmão. Muitas das vezes o Senhor me manda dizer algumas coisas por áudios, que eu não falo isso para brincar com a sua fé ou com a sua emoção. Talvez você já me ouviu pregar e dizer algo e você fala, eu tomei posse e não aconteceu, porque não era contigo, irmão. Porque pela misericórdia do Senhor, eu tenho ouvido testemunhos tremendos através dessas ministrações. Mas eu não estou contando isso para dizer para você que eu prego, que eu faço, que eu aconteço, porque se Deus manda falar, irmão, quem cumpre é Ele. Eu nem sei aonde você mora, eu não sei quem você é, eu não sei o que você está passando, eu não posso fazer nada por você, mas o poder que há na palavra de Deus, eu libero o poder desta palavra na sua vida. Deus ainda esta semana te dará uma palavra, um sinal, uma esperança, a qual tu saberás o que fazer. Deus te dará uma estratégia diante de uma situação a qual você está passando. Você não vai morrer leproso. Você não vai morrer com essa lepra. Essa luta, querido, não é sua. Essa luta é de Deus. Muitas das vezes, irmão, a lepra de Naamã era algo para ele evoluir como ser humano. Era algo para ele evoluir como pessoa. Às vezes o Senhor permite uma lepra na vida de um crente, uma certa situação na vida de um cristão, para que você cresça espiritualmente, não para que você morra. E diz a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, que o rei da Síria mandou uma carta nas mãos do rei de Israel. Aquela notícia, irmão, foi tão fascinante para Naamã, que ele já estava, ele ficou tão feliz, porque ali havia uma esperança, porque talvez ele nunca ouvia falar de algo assim. Muitas das vezes médicos já tinham examinado ele de toda a Síria, muitas das vezes de outros reinos já haviam examinado ele, já tinham falado para ele talvez, põe uma folha, come uma fruta, faz isso, aquilo, e nada dava certo. Mas quando ele ouvia, irmão, aquela notícia, ele se alegrara, porque quando você está doente, enfermo, irmão, qualquer receita que te dão, que se não melhora, você corre fazer na esperança de que você vai melhorar. E assim muitas das vezes somos nós espiritualmente. Muitas das vezes nós ouvimos isso ou aquilo ou aquilo outro e nós queremos uma mudança. Só que nós não podemos, irmão, fazer qualquer receita. Nós temos que ir na receita certa. Tem pessoas que muitas das vezes, irmão, chega a passar um processo tão triste, tão cansativo, tão puxado, que ele desiste de lutar, ele desiste de fazer outras receitas, ele desiste de correr atrás de igrejas, ele desiste de fazer certas campanhas, porque ele olha para sua vida, ele olha para você e diz, a minha situação não tem mais jeito. Mas eu quero dizer a você nessa madrugada, que brote uma esperança dentro do teu ser. Jesus vai fazer uma obra brilhante na sua vida, Jesus vai fazer algo extraordinário, e você vai abrir a sua boca para dizer que só o Senhor é Deus. Essa mudança, meu querido irmão, minha irmã, procede do Senhor.
Não é ideia da sua cabeça. Se não aconteceu ainda é porque Deus ele tá olhando no relógio dele. Eu vejo Deus assentado no trono, irmão. E é como se eu visse como se fosse um relógio. E Deus olhava para aquele relógio como se fosse mesmo, irmão, um relógio de pulsos. Aparentemente era como se fosse números romanos que eu via naquele relógio. E o Senhor só olhava para aquele relógio, o ponteiro dos segundos estava correndo. E os olhos de Deus estavam sobre aquele ponteiro, querido. Não é um segundo antes e nem um segundo depois. Deus tem a hora certa de executar os planos e os projetos dele na sua vida. Portanto, aguarde, portanto, confia. Se ele falou, ele é Deus para cumprir, mas você precisa confiar, você precisa crer que o momento é dele, a hora não chegou, na hora certa vai chegar. Então, se você está esperando no Senhor, confia. Talvez o Senhor te mandou vender seu carro, sua bicicleta. Ah, Deus mandou pôr a venda, não aparece comprador, espera. Ah, eu vou tirar a placa, não tire. Aguarda o momento do Senhor. No momento certo, o relógio vai bater o segundo. Às vezes você vai tirar a placa, falta 2 segundos, aí você vai perder a tua bênção. Faça pela fé. Eu não sei o que Deus tem mandado você fazer, mas confia no Senhor. Fica na presença do Senhor. Faça pela fé aquilo que o Senhor está te mandando. Deus não irá te abandonar. No momento certo, a tua vitória chegará. Assim como foi a vitória de Naamã. E a palavra do Senhor diz, irmão, que Naamã correu já pegar, juntar presentes e caiu fora para Israel. Correndo ele foi para lá. Foi à procura do profeta. Só que como ele não conhecia Israel, ele foi direto falar com o rei. Entenda aqui uma coisa, irmãos. Pessoas carnais só entendem linguagem carnal. A moça de Israel falou do profeta. Alguém pode dizer, por que ele não foi direto em Eliseu, foi no rei? Porque o rei da Síria mandou uma carta para outro rei. Rei só se comunica com rei, carne só se comunica com carne, espírito só com espírito. E diz a palavra do Senhor que quando o rei de Israel ler a carta, ele se desesperava, ele ficou louco de desespero, porque ele disse, ele está procurando ocasião para fazer guerra comigo. Acaso eu sou Deus para curar ou restaurar um homem da sua lepra? Ele sabia que ele não podia fazer nada, mas Eliseu mandou uma mensagem para ele e disse, deixa ele vir até mim, porque ele vai saber que existe um profeta em Israel. E diz a palavra do Senhor, queridos, que Naamã foi à procura de Eliseu. E quando ele chegou até o profeta Eliseu, diz a palavra do Senhor que Eliseu não falara com ele. Eliseu apenas lhe mandou um mensageiro que lhe disse, mergulhe 7 vezes no rio Jordão e você vai ser curado de sua lepra. Naamã, igreja, ficou indignado. Nós vamos entender um pouco por que 7 mergulhos. Cada mergulho, irmão, que Naamã deu foi para quebrar um pouco da prepotência, da incredulidade, da dureza do seu coração, porque aqui você já vê um ato de arrogância em Naamã. O primeiro mergulho de Naamã, igreja, simbolizou a queda da arrogância dele. Naamã tinha que ser mais humilde, Naamã tinha que descer do salto. Às vezes o Senhor vai permitir, igreja, você ter que mergulhar 7 vezes, porque existem coisas que você vai aprender nos mergulhos que você dá com Deus na vida. Águas muitas das vezes são problemas, mas águas profundas também nos levam a ter intimidade com o Senhor. Cada mergulho que você der, irmão, cada mergulho que você dá, a sua experiência vai aumentar, a sua unção, irmão, vai crescer, a sua intimidade com Deus você vai ter. A cada mergulho que você dá, irmão, você terá uma nova experiência com o Senhor. Às vezes, irmão, é necessário você passar por lutas. Às vezes é necessário, igreja, você passar por dor. Às vezes é necessário você chorar. Às vezes é necessário você sofrer, sim. Tem pessoas que dizem, Deus não quer que eu sofra. Às vezes você precisa sofrer. Às vezes você precisa chorar. Você precisa gemer, sabe por quê? Porque quando você chora, você desce no pó, você desce nas cinzas. As verdadeiras e as mais lindas orações, as mais perfeitas orações, igreja, são feitas com lágrimas que saem da alma, com lágrimas que saem do coração. São as suas lágrimas que chegam diante do trono do Senhor. E diz a palavra do Senhor, irmão, que Naamã
Naamã, ele era meio arrogante sim, igreja. Porque diz a palavra do Senhor que ele ficou indignado com o profeta. Ele falou, eu pensei que ele ia vir aqui fora, pôr a mão sobre o lugar leproso, restaurar e pronto. O Naamã também era um homem presunçoso. Ele já queria imaginar como seria feito. Isso é presunção. E diz a palavra do Senhor que os seus homens barraram ele, porque ele disse, acaso Arbana e Farfar não são rios melhores do que esse Jordão? Eu não vou mergulhar nesse rio coisa nenhuma. Mas os seus homens disseram, se ele te pedisse algo mais difícil, tu não farias? Irmãos, ele carregou camelos, pronto para dar muitos presentes para quem o ajudasse. Mas mergulhar no Jordão não era nada comparado àquilo. Então os seus homens o convenceram a mergulhar no Jordão. Eu quero dizer a você nessa madrugada, eu não sei qual foi a luta, a situação que Deus tem proposto para você. Talvez Deus tenha te dado uma direção e você tem questionado. Talvez você tenha olhado a direção que Jesus te deu e está questionando a Jesus e dizendo, Jesus, não vou mergulhar não. Ah, Jesus tem um caminho melhor do que esse. Querido, não quero dar um jeitinho igual Naamã, não. Pula no rio que Jesus está mandando você pular. Deixa de ser arrogante. Naamã era arrogante. O primeiro mergulho de Naamã, irmãos, foi para quebrar a arrogância dele. Ele tinha que descer do salto. Naamã tinha que ser mais humilde. Aprender a dar ouvidos. Muitos crentes, às vezes, são como Naamã. Às vezes querem que as coisas sejam feitas do seu jeito, à sua maneira, e não é assim que a vida funciona. Para andar com Deus tem que ser do jeito de Deus, quando Ele quer e como Ele quer. Naamã tinha que mergulhar no Jordão, irmãos, para ele realmente ser liberto não só da lepra do corpo, mas da lepra da alma, porque a arrogância, irmão, ela está na alma. O problema da arrogância, irmão, é uma coisa que todo arrogante, ele não percebe que ele é arrogante. E ele ainda se diz humilde. E Naamã precisava descer do salto. E a Bíblia diz que seus homens brigaram com ele, insistiram, ele mergulhou, primeiro mergulho. Por que, irmãos, que foram 7 mergulhos e não 5? Porque eram 7 situações, 7 barreiras que tinham que cair por dentro da alma de Naamã. Eram 7 coisas que precisavam ser arrancadas da vida de Naamã. Cada mergulho foi uma lição para Naamã. O primeiro mergulho ali foi para cair aquela arrogância, aquela prepotência de eu sou o cara. Não, Naamã, você não é ninguém. Você vai ter que mergulhar no Jordão. Naamã teve que mergulhar. Crente, desce do salto. Ouve o que Deus está dizendo para você. Você não sabe mais do que Deus. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Talvez você está como Naamã dizendo, não, Senhor, é melhor esse caminho. Não, irmã, não vai para o Jordão. Não vá, irmã, para o rio Damasco, por Arbana ou por Farfar, como ele mesmo menciona. Vá pelo caminho do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele mergulhou. Talvez no primeiro mergulho ele já começou a olhar. Talvez ele já começou a murmurar. Eu não sei quais foram os pensamentos de Naamã. E diz a palavra do Senhor, irmão, que o segundo mergulho ele precisou dar, que foi a presunção, como eu já havia mencionado. A presunção é você querer desvendar uma coisa que ainda não aconteceu. Você ficar premeditando aquilo que ainda não aconteceu. Ei, Deus fala para você, faça isso, e você, eu não vou fazer porque se eu fizer isso vai acontecer isso e aquilo outro, igreja. Para de ser presunçoso. A palavra do Senhor fala que uma das coisas que irritava a Deus, Israel irritava a Deus devido à sua presunção. A presunção, irmão, muitas das vezes, ela é uma casquinha junto ali, ela anda de mão dada com a arrogância, porque é algo como se você quer saber mais do que Deus. Querido, Deus nos surpreende, os caminhos de Deus não são os nossos. E diz a palavra do Senhor que ele deu o segundo mergulho. Aí a palavra do Senhor diz que Naamã mergulhou a terceira vez. E o terceiro mergulho, irmão, nós vamos acompanhar cada mergulho de Naamã de perto. Eu vou ministrando aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. O terceiro mergulho de Naamã, igreja, foi a cura da sua alma.
Porque aquela lepra de Naamã não estava só no corpo. A lepra de Naamã estava na sua alma. E muitas das vezes, igreja, para nós sermos libertos de nós mesmos, da nossa arrogância e da nossa presunção, é a nossa alma, irmãos, que precisa ser curada. É porque muitas das vezes, irmão, a nossa alma ainda não pertence ao Senhor. Entenda o seguinte: a alma é o lugar onde são armazenadas as suas emoções. Muitas das vezes você é um crente fiel. Muitas das vezes você serve a Jesus. O seu coração está em Jesus, mas os seus pensamentos, as suas emoções ainda não são controladas por Jesus. Ainda são controladas por você. E algumas pessoas ainda as emoções são controladas pelo próprio diabo, e isso você tem que tomar muito cuidado, porque o diabo é manipulador. A doença de Naamã, igreja, também estava na alma, mas no terceiro mergulho que Naamã deu, aquela lepra saíra da sua alma. Tem pessoas que estão ouvindo esse áudio nesse momento, estão em lágrimas ouvindo esse áudio, porque sabem que Deus está falando com elas. Jesus está curando toda a lepra da sua alma. Jesus está arrancando essa doença do seu interior. Jesus está arrancando este mal dentro de você, que muitas das vezes você está dentro da casa do Senhor, mas você sabe que João capítulo 3, versículo 13 ainda tine no seu coração, batendo no seu coração, te dizendo: te é necessário nascer de novo. Porque muitas pessoas, irmão, muitas das vezes, a lepra que você denota na alma de uma pessoa, sabe como que você percebe que a pessoa é leprosa? Pelas atitudes que ela tem. Não adianta ela falar, ela tem que demonstrar quem ela é. E tem muitas pessoas que quando elas demonstram exatamente quem ela é, nós nos decepcionamos, elas são leprosas. Elas têm atitudes de leprosos. E cuidado, igreja, a doença ela não começa à vista, a doença começa na alma, não no corpo. E Naamã mergulhou a terceira vez para ser curado na alma. Nevia Sérgia Nagashou Remeneclevia Nagashai. Anuvia Sou Remeneclevia Naravassou Remeneohai. Deixa Jesus curar a sua alma, querido. Deixa Jesus curar o seu coração. Você precisa mergulhar. O quarto mergulho de Naamã, irmãos, é algo muito interessante que o Espírito Santo me contou. Naamã, ele tinha orgulho de ser quem ele era. Naamã precisava se despir de si próprio. Entenda o seguinte, igreja, não foi fácil para Naamã mergulhar ali. Primeiro, a Bíblia diz que estavam servos de Naamã diante dele. Naamã, irmãos, provavelmente não mergulhou com a roupa que estava. Eu acredito que Naamã precisou se despir para pular ali. Ele precisou tirar a roupa que ele estava vestindo. Por ele ser um soldado, acredito eu que ele estava com uma bota. Ele tinha que tirar aquilo para ele mergulhar, porque não tinha como ele mergulhar com aquela roupa, com uma armadura de soldado. Então Naamã, ele precisou tirar tudo aquilo, aquela armadura de soldado, a bota que ele estava vestindo. Nevia Sérgia Nagashou Remeneclevia. Naamã precisou se despir de si mesmo. Muitas das vezes, igreja, todos os soldados dele ali, todos os homens que estavam ali com ele, seus servos, estavam acostumados com aquela aparência de opulência de Naamã, aquele homem com aquelas patentes, com aquela farda, com aquela patente, com aquela armadura, com aquela espada, com aquela roupagem de um soldado, porque Naamã, mesmo leproso, irmãos, entenda o seguinte, ele era um soldado. E a palavra do Senhor, um homem muito importante, um homem de respeito. Só que naquele momento, irmãos, Naamã precisava se despir de si mesmo. E a palavra do Senhor, irmãos, menciona que Naamã deu o seu quarto mergulho. E no quarto mergulho, Naamã, ele se despiu de si próprio. Ali não estava mergulhando, irmãos, o oficial do rei. Ali não estava mergulhando, irmãos, o capitão do exército. Ali estava mergulhando um homem doente que necessitava de uma cura. Nevia Sérgia Nagashou Remenecai. Eu não sei quem é você. Eu não sei o que você faz da sua vida. Navassou Remenecanto Remeneclevia. Mas muitas das vezes, irmãos,
As pessoas não entendem a fundo o versículo que diz que com Deus não há acepção de pessoas. Não importa quem é você ou quem você seja, se você quiser contemplar a face do Senhor e quiser ser livre, liberto de uma vez por todas da lepra do pecado, da lepra que está te conduzindo à morte, à destruição, da lepra que é uma barreira entre você e Deus que não te deixa crescer espiritualmente, você vai ter que se despir daquilo que você é. Eu já passei um processo, irmãos, semelhante a esse. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor me capacitou com seus dons, mas Ele também me deu alguns dons e talentos aqui na terra. Só que há momentos na nossa vida, irmão, que nós temos que nos despir de nós. Nós temos que deixar de ser quem somos para seguir a Cristo. Jesus falou algo semelhante a isso lá em Lucas capítulo 9. Ele falou, quem quiser vir após mim, versículo 23, 24, toma sua cruz e me segue, vai ter que se renunciar. Às vezes você precisa se despir de tudo isso que você demonstra ser. Talvez você demonstre ser uma mulher forte ou um homem forte, mas há momentos que você precisa se despir de si mesmo. Ah, mas eu ocupo um cargo importante no meu trabalho. Eu tenho uma posição, eu sou vice-presidente, eu sou prefeito, eu sou vice-prefeito da minha cidade. Você perante Deus é como qualquer pessoa. E o Senhor, nessa madrugada, está convidando você a se despedir de si próprio. Se você quer mais de Deus, vai ter que despir-se de si mesmo e lembrar que diante dele você não é ninguém, você não é nada. Você é apenas um caco entre outros cacos. E Naamã deu seu quarto mergulho. Nevia Sérgia Nagashore Menekai. E os olhos do Senhor estavam sobre Naamã. Queridos, eu presumo que o quinto mergulho foi um dos mergulhos mais difíceis de Naamã. Talvez o quinto mergulho, irmão, foi o mergulho mais difícil até do que o sétimo. O quinto mergulho chamava-se perseverança. Naamã teve que perseverar. Ele precisava pular. Entendam o seguinte, ele já tinha dado 4 mergulhos. Talvez a sua lepra continue a mesma coisa. Eu presumo que a lepra de Naamã, igreja, ainda estava ali. Sabe por quê? Porque senão no 4º mergulho tivesse sumido a lepra, ele não ia dar mais 3 mergulhos. Ia pular lá para quê? Então eu acredito que quando ele deu o 4º mergulho, olha que processo ele passou. Teve que se despir da sua altivez de espírito. Ele precisou ser humilde. Ele precisou de uma cura na alma. Ele precisou se despir daquela presunção que ele tinha. Ele precisou se despir de si próprio, né? Despir-se completamente, esquecer que ele era um oficial do rei, esquecer quem ele era. E ele mergulhou. Naamã deu mais um mergulho. Não acredito. Aleluias. Naamã deu mais um mergulho. Perdão, igreja, eu pensei que o celular tinha desligado. Por isso que eu falei aqui, não acredito. E Naamã, igreja, já estava no 5º mergulho. E como eu disse, eu acredito que foi um dos mergulhos mais difíceis dele, chamado perseverança. Naamã tinha que perseverar, igreja, naquilo que ele estava fazendo. Quando ele olhou para a água, eu acredito que ele passou uma guerra interior. Para que pular? Vou pular para quê? Mas Naamã tinha que vencer aquilo, ele teve que perseverar. E a palavra do Senhor diz que ele deu o 5º mergulho. A perseverança, igreja, é uma das coisas mais difíceis que um cristão tem que ter na vida dele, porque a perseverança, irmão, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à luta, você está olhando, não está acontecendo nada, mas você
tem que perseverar. Às vezes, igreja, você já não tem nem fé, mas você faz por fazer, sabe por quê? Porque você tem a perseverança de acreditar que algo vai acontecer. Você sabia que muitas das vezes, igreja, nós estamos caminhando, às vezes o diabo rouba a alegria, rouba a nossa fé, rouba a nossa paz, mas quando nós perseveramos, a nossa fé nos é restaurada, e diz a palavra do Senhor que Naamã deu o 5º mergulho. Nehassergia nagashouremenekaramanai. Navasobri andaravasheremekai nehaisuianai. Naamã, irmãos, precisava de algo acima da perseverança. Uma coisa chamada coragem. Foi o 6º mergulho de Naamã. Igreja, entendam o seguinte, ele perseverou, então ele mergulhou, porque ali no 5º mergulho ou ele parava ou ele continuava, então ele perseverou. O 6º mergulho, irmão, Naamã teve que ter coragem. Irmãos, imagine vocês tudo que Naamã já tinha enfrentado até ali. Naamã, ele já havia enfrentado, irmão, situações que só Deus sabe pelo fato dele ser leproso. Navassergia nagashai. E quando ele mergulhou a 6ª vez, igreja, ele já estava com o pensamento no 7º. Por isso que o 6º mergulho de Naamã se chama coragem. Ele teve que ter coragem, irmãos, de ir até o fim. Sabe por quê, igreja? Ele perseverou no 5º, no 6º ele teve que ter coragem, porque se Naamã não saísse dali curado, você já pensou a vergonha que Naamã ia passar? Que ele ficou se imaginando, olha, eu me despi diante de todos os meus servos. Talvez tinha gente ali que ele até andou maltratando, não sei. Eu fui tão humilhado, eu tive que vir na terra de um país que nós somos inimigos, um país que é menor do que o meu, eu tive que mergulhar num rio que é inferior aos rios da minha terra, e sair daqui humilhado, e sair daqui ainda leproso. Mas Naamã, irmãos, ele não temeu, ele foi corajoso. No 5º mergulho, Naamã já tinha se decidido que ele ia mergulhar até o 7º. Ainda no 4º, irmão, ele não tinha muita certeza. Mas quando ele deu o 5º mergulho, ali que ele decidiu, eu vou até o fim. No 6º mergulho, ele teve coragem de mergulhar para alcançar a vitória. E o 7º mergulho de Naamã chama-se conquista. Nehassergia Naamã soremetergia. E o Espírito Santo está mandando eu dizer, igreja, eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Tem crente que está próximo a dar o 7º mergulho de Naamã. Nagasheremefai soramanasya. Jesus está dizendo que você vai sair desta prova e nunca mais vai vê-la. Nunca mais você vai passar uma situação dessa. Jesus está prestes a mudar o seu cativeiro. Eu estou quase gritando de tanto poder que eu estou sentindo aqui, irmãos. Eu senti uma unção, uma virtude. E sabe que horas são? São 3h10 da manhã. Eu senti uma unção que eu quase grito aqui. Eu esqueci dos vizinhos. Mas é um poder tão tremendo que eu tô sentindo. E Deus me disse assim. Ele me mostrava alguns crentes. E eu via Jesus do seu lado, segurando na sua mão, pronto pro 7º mergulho. Ainda que o diabo entre na sua frente tentando te impedir. Não pule não. Jesus está aí para você mergulhar e conquistar a sua vitória. Receba a conquista nesta madrugada. Nehassergia nagashouremenekai. Jesus, eu pulo contigo nesse rio porque eu creio na minha vitória. Você vai conquistar. Navassergia nagashouremenekai. Talvez ali no meio dos servos de Naamã tinha torcida contrária. Anaishoromantoremekaramanasya. Talvez tinha alguém lá na Síria que desejava o lugar de Naamã. Nevassergia andaravaseremekai. Mas aquilo que o Senhor reservou para você, ninguém tomará. Sharamanasoremetergia nebadaya souremenekaya. Ainda que pensem assim, podia ter alguém lá na Síria pensando assim, Naamã foi, não vai nem voltar aqui de tanta vergonha, vai voltar leproso. Ou pensava, Naamã vai morrer logo, porque tá com lepra, vai morrer aquela praga. Mas eu quero te dizer, o tempo que Naamã saiu da Síria para ir para Israel,
Alguém lá podia estar louco, desejando, cobiçando o que era de Naamã. Mas aquilo que Jesus separou na tua vida é seu. Tu pode ir pro deserto, irmão. Você foi pro deserto para ser provada, irmã. Irmã, muitas das vezes aquela mulher do inferno arrancou seu marido de dentro da tua casa. Jesus permitiu o deserto na tua vida para você passar esse processo de Naamã, para ser provada, lapidada, moldada. Mas aquilo que é seu está reservado. A Bíblia diz que Nabucodonosor, Xaramanassa, se ensoberbeceu, foi comer capim, mas o trono dele ninguém pegou, porque o que é seu, por Deus está reservado. O diabo pode até rodear, mas aquilo que o Senhor guardou para você está reservado para você. Alguém lá na Síria podia estar ali substituindo Naamã até que ele voltasse. E muitas das vezes desejando o lugar de Naamã. Mas eu quero, às vezes poderia até ter subornado alguém, mate ele no meio do caminho, dá um jeito. Na Rassergue, que ele sofre um acidente. Mate-o, envenene, porque naquela época tinha muito disso. Não sei, mas eu quero dizer o seguinte: pode estar ali, mas é provisório, porque o que Deus separou é seu. Irmã, o casamento é seu, o marido é seu. O diabo pode até tentar roubar, mas o Senhor está dizendo nesta madrugada, é uma palavra de conquista, de confirmação, de vitória. O que Deus separou para você, ninguém pode tomar, porque Deus separou para você. O marido é seu, a casa é sua, o filho é seu, o casamento é seu, e aquilo que Deus te deu, demônio nenhum pode tirar de você. Então confie na palavra do Senhor, porque a vitória é sua. Confie na promessa de Deus, porque o cargo é seu. Confia no que o Senhor falou, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai te dar. Se foi carro, Ele te dá. Se foi moto, Ele te dá. Se é salvação na tua casa, Ele faz. Ele é Senhor. Se é libertação do seu marido, que vive bêbado, que vive bebendo, ele vai ser liberto para a glória de Deus. Irmã, é provisão no meu lar, então receba em nome do Senhor Jesus. Confia, querido irmão ou irmã que está me ouvindo nesta noite. A providência do Senhor chegou no seu lar. O mesmo Deus que honrou a fé de Naamã honrará a sua. E a Bíblia diz que depois do 7º mergulho, a pele de Naamã estava como a de um bebê. E assim o Senhor fará na sua vida. A honra de Deus chegará. Se você foi edificado com esse áudio, encaminhe. Eu preciso parar, porque senão eu não consigo enviar depois. Se você quer participar de um grupo de oração, me adicione no seu WhatsApp, me mande seu nome e diga: eu quero participar do grupo de oração. Meu WhatsApp é 11 9 50 28 9761. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.